Viva no Rádio Clube de Angra. Bom dia a todos os ouvintes e espectadores da Tauromaquia Viva, nesta edição especial do dia 21 de junho, em direto aqui dos estúdios do Rádio Clube de Angra e da plataforma multimédia da Azor Mais. Hoje é um dia grande, porque começa na nossa Ilha Terceira, na Monumental de Angra do Heroísmo, abre as suas portas para mais uma corrida das São Joaninas, a primeira de 2025. Um cartel de prestígio com touros das ganaderias José Albino Fernandes, João Gaspar e um trio de cavaleiros com o que há de melhor e o que se faz de melhor dos jovens dos cavaleiros em Portugal. João Pamplona, Tristão Ribarteles e o jovem Joaquim Brito Paes. E é precisamente sobre este último nome, sobre o Joaquim, que desenha uma parte importante da nossa conversa de hoje, porque temos connosco o pai do cavaleiro, o Sr. Dr. António Raul Brito Paes, homem de campo, cavaleiro de alternativa, ganadeiro exigente e figura central na construção de uma das mais emblemáticas dinastias tauromáquicas portuguesas, os Brito Paes. Da herdade da Amajoafa, no coração do Baixo Alentejo, para as arenas do país e além fronteiras, o Dr. António Raul traz-nos a herança e presente e o futuro de uma família que vive a Festa Brava de uma forma inteira. Também connosco nesta emissão especial está o reconhecido jornalista e crítico taurino Francisco Morgado. Nome maior da crónica taurina portuguesa, homem da rádio, da televisão, da imprensa escrita, da internet, fundador de projetos marcantes como o blog Barreira de Sombra e colaborador da revista Olé, das rádios Europa, Oasis, Fil FM, RTP e do site espanhol Mundo Touro. Francisco Morgado tem estado na linha da frente e da defesa, da crítica e da divulgação da tauromaquia. E hoje honra-nos com a sua presença neste espaço de reflexão e conversa. Muito obrigado. Connosco também temos a honra de receber António José Romeiras, aficionado de grande sensibilidade, muito próximo da Casa Ribarteles, presença constante nas arenas sempre que Tristão Ribarteles toureia, um convidado que pela sua vivência e proximidade nos dará uma perspectiva íntima e apaixonada sobre o percurso de um jovem cavaleiro que carrega um apelido de enorme peso. Connosco também temos a irmã do Tristão, a Isabel Ribarteles Guedes de Queiroz, que falará sobre a parte mais emocional, a parte mais da vivência do dia-a-dia, ou seja, de casa do Tristão. Muito obrigada por estarem connosco, obrigado aos quatro, é um gosto recebê-los no Tauromaquia Viva. Vamos então dar início a esta entrevista que queremos que seja bonita, com ritmo, com alma e que nos leve pelo trilho da paixão, da história e do presente da nossa Festa Brava, que é o que nos une a todos. Eu começaria pelo Dr. António Raul Brito Paes. O Joaquim é um nome em ascensão, Joaquim Brito Paes, no toureio a cavalo. Que memórias guarda dos primeiros tempos do seu filho a montar e o sonho e o que é que ele sonhava ser mais tarde? Ora, bom dia a todos os aficionados, que felizmente são muitos nesta ilha que nós tanto gostamos e tão bem recebidos somos. Depois o Joaquim, desde miúdo, diz que quer ser cavaleiro tauromáquico, lá em casa, tanto os cavalos é uma constante, vêm a cavalos todos os dias, montam o cavalo normalmente todos os dias. O touro também é uma presença, embora estivesse no Alentejo e nós vivêssemos nessa altura cá mais em cima, perto de Torres Vedras, mas com alguma frequência. Por outro lado também havia, enfim, ele diz que tem pena de não me ter visto já montar, porque eu de certa maneira revejo-me neles a montar e abandonei, deixei de montar e ele diz que tem pena, mas já não foi com certeza comigo que ele se inspirou ou que teve influência. Foi com o irmão, que na altura queria ser cavaleiro tauromáquico, fez uma carreira digna, não foi figura do toureio, teve ali quase, teve uns azares de percurso, nomeadamente a morte dos cavalos, a morte ou inutilização dos cavalos importantes nas alturas críticas, e isso de certa maneira o limitou, e quando viu que não seria figura do toureiro, se retirou. O Joaquim é um miúdo extremamente trabalhador,
demasiadamente perfeccionista. Demasiadamente perfeccionista, o que é muito mau para ele, porque por vontade dele seria sempre um gênio. E hoje em dia quem monta a cavalo e quem toreia sabe que as coisas hoje correm bem, amanhã correm menos bem, e a perfeição é quase em tudo na vida, mas no toreio a cavalo é quase inatingível. Claro. Temos vários fatores, temos o fator touro, temos o fator cavalo e depois temos a conjugação de tudo isto. E ele realmente é um perfeccionista terrível, que na minha opinião até o prejudica. Por um lado é benéfico porque o obriga a trabalhar, sim, a evoluir, a ser melhor sempre no dia a seguir. Mas por outro lado é mau porque depois a moral, quando as coisas não se realizam, vem um bocadinho abaixo. É um toreio que eu penso faz um toreio, ele diz que gosta do toreio de risco, que não se contenta com um toreio de passar e deixar os ferros. Gosta de um toreio de risco. Este toreio de risco é mais contingente, é mais difícil de atingir, as coisas nem sempre correm bem. Esperemos que tenha fôlego, claro, e disposição para ultrapassar, claro, todas essas. Muito bom dia a todos, é uma honra ter-vos cá, uma honra para mim, para nós, estar perante figuras tão ilustres desta maravilhosa festa que é a Festa de Braga. Começo pelo Sr. Dr. António Brito Paz. Como foi para si, enquanto pai, ver o Joaquim receber a alternativa no Campo Pequeno, apadrinhado pelo seu irmão António Maria? Olha, é um misto de sensações, porque nós que estamos na festa sabemos de todas as dificuldades que hoje em dia quem aspira a ser toureiro aspira a ser figura do toureiro, não aspira a ser. Exato. Se há alguns anos ou há algumas décadas o ser toureiro era dar largas à sua afição, treinar cavalos no campo e até ir à praça de touros, hoje em dia temos a noção que quem quer ser toureiro quer ser figura do toureiro e quer atingir os mais altos níveis. E eu sei de todas as dificuldades que isso tem, nomeadamente cavalos bons, o triunfo certo no momento certo. Portanto, há uma quantidade de coisas que foi. Portanto, foi um misto de preocupação e um misto de orgulho, porque realmente é um orgulho para mim. O meu pai foi um cavaleiro, como dizia, foi um cavaleiro profissional amador, toreou 3 corridas de casaca, ou 4 corridas de casaca. Eu fui cavaleiro numa altura difícil, repara, eu tomei a alternativa em 1976, quando todas as propriedades estavam ocupadas, sim, quando a reforma agrária passava por cima de todos nós. Exatamente. E que nos limitava de sobremaneira, não é? Limitava-nos de maneira económica, até adquirir cavalos era, claro, difícil. Eu lembro que não havia sequer cudelarias para comprar cavalos, claro, na altura. E isso limitou, e tudo isso me preocupou quando ele disse, claro, que queria ser toureiro. E pegando nessa parte emocional, já agora, o que é que a dinastia Brito Paz tem raízes profundas na festa e o que é que representa emocionalmente continuar esse legado através dos seus filhos? Eu penso que o legado já começa a ser através dos meus netos, porque não sei se viu até um filme que eu hoje, que não foi por acaso, sim, que o filme saiu hoje porque sim, é o dia das São Joaninas, e já tenho 2 ou 3 netos que eu pedi, infelizmente, entre aspas, dizem que querem ser toureiros. Que é realmente uma preocupação para mim, e cá está. Natural. E isso, de certa maneira, é um orgulho e é uma maneira até de familiarmente nos unir. Portanto, por isso falei na parte emocional, porque eu acho que uma dinastia é isso mesmo. Acho que ter o touro em comum é uma maneira importante da família, claro, estar junta. Como é que não havia de ser assim? Se você pertence a uma casa onde os pequenos começam primeiro a andar a cavalo e depois a andarem, explique-me lá, faz favor, como é que isso era possível, as pessoas não gostarem de cavalo, nem quererem cavalo. Primeiro aprendem a andar a cavalo, e depois passam a andar. Aprendem a andar escarranchados no cavalo, com o adulto a agarrá-lo, etc. Primeiro fazem isto e depois andam. Sim, o cavalo é um brinquedo normal lá de casa. Exato. É um brinquedo normal. Sr. António José Romaras perguntava-lhe, acompanha de perto o percurso do Tristão Ribeiro Teles. Que qualidades destaca neste jovem cavaleiro, especialmente no ano da sua alternativa? O ano da alternativa já foi o ano passado. Sim.
qualidades. Ele tem muitos, é bom touro, é valente, como as casas, conhece, sabe muito de cavalos, já sabe muito de touros também. E sei lá o que é que eu digo, só posso dizer bem dele. Agora assim, muita qualidade não tem muito. Acompanha-o desde o início do seu percurso? Acompanho desde o início do seu percurso. Já somos amigos há muitos anos, já nos aturamos há muitos anos, eu e ele. Embora seja um bocadinho mais novo que eu. Mas já há uns anos que a gente se atura. Ele começou o quê? Ele começou pela altura do Covid. Aproveitou o Covid, foi para a casa do primo, do Ginja. Foi aí que ele já tinha o bichinho, já tinha o vício. E aí aproveitou para largar um bocadinho os estudos, que ele era daqueles miúdos de 20 e 19 e não sei o quê, mas aproveitou e então pronto. E começou a torear e começou e continuou até hoje. Acompanhou este início do seu irmão Tristão nessa altura? Desde sempre, que eu acompanho, gostamos da mesma coisa. Eu também sou cavaleira de dressage e sempre nos demos bem por gostar da mesma coisa e ter a mesma paixão. E ajudavam-se mutuamente nos treinos? Sim, é um bocadinho diferente, mas tem coisas em comum. Eu também tenho o feitio dele e eu o meu, mas pronto, tudo o que eu posso ajudar vou sempre ajudando e dizendo o que posso e ele a mesma coisa. E a reação do Tristão quando soube que vinha torear às São Joaninas? Ficou muito contente, claro. É uma conquista grande e ele tem orgulho nele por estar a dar este passo e por estar a evoluir tão rápido. Acho que é uma pessoa que se supera a cada dia que passa, supera-se ele próprio, que nem ele está à espera e tenho orgulho nisso dele. Claro, com certeza. E hei de estar sempre perto dele para tudo o que ele precisar. Amigo Francisco Morgado. Diz lá, meu querido. Esta tinha que ser para mim, porque é uma honra enorme estar na sua presença. Já lá vai uns longos anos que nos conhecemos e que iniciámos estas lides. E foi precisamente pela sua mão que eu entrei nessas lides da comunicação social da Olé. Exatamente. Deixa-me fazer uma pergunta. Como é que compara o panorama tauromarco atual com os tempos em que começou como crítico nos anos 80? Pois, eu comecei um bocadinho mais cedo que os anos 80, mas de qualquer das maneiras ainda sou um bocadinho mais para trás. Falhei um bocadinho, pode. Bem, então é assim, eu estou numa idade em que já não faço nada, compro tudo feito. Todos. Quer dizer, também estou à vontade para dizer aquilo, Menos Isabel. para dizer aquilo que quero e me apetece, e acho que devo dizer. Quando ouvi aqui dizer que o Joaquim tem um compromisso muito grande com ele, porque é muito perfeccionista, e isto e aquilo e tal, e não sei o quê, o pai diz que isso o prejudica, talvez, mas eu julgo que esse é que é o caminho. Exatamente. Eu há cerca de 3 semanas ou 4, em Santarém fui ver uma corrida com aquilo que será eventualmente o futuro da festa em Portugal. E vim de lá um bocadinho agoniado. Por uma razão. Há aqui uma miscelânea de público e de novos cavaleiros que obrigam os desgraçados dos rapazes que querem ser figuras e que querem ser aplaudidos todas as tardes, às vezes utilizarem métodos que eles nem concordam com eles. Mas tem que ser, porque é assim que o público bate palmas. Eu vou explicar. O toureiro precisa de templança, precisa de ser templado, precisa de ser mandado, precisa de ter os seus tempos. Tem que ter tempo para, no caso do toureiro cavalo, para os cavaleiros respirarem, para os cavalos respirarem, para os touros descansarem. E hoje não. Hoje há uma coisa nova que se chama arte em movimento. O doutor sabe o que é que isso significa? É sempre a andar. Sempre. Tem que ser sempre a correr e tem que ser sempre a andar. E cravam-se os ferros sem se arrematarem os ferros. Assim que se cravam os ferros, os cavaleiros fogem, logo vão para as bancadas, querem ser aplaudidos, etc. E se aparece um rapaz a querer fazer bem, a templar, a colocar o touro, a torear o touro, a lidar o touro, a colocar os touros nos sítios certos. A dar os tempos. A dar os tempos necessários, até para o espectador respirar um bocadinho também. Porque senão, quando acaba ali, o espectador também está cansado. Se parece a templar, a colocar, a fazer, há tempo para tudo.
Mas não, a rapaziada nova hoje quer Despachar. Quer despachar. Mas diga-me uma coisa, Sr. Francisco Morgado, o que é que o motiva, passado praticamente 4 décadas, de continuar a escrever, comentar e a viver a Festa Brava com esta paixão que ainda vive? O que é que o motiva? Isso é uma coisa que é uma espécie de uma doença sem vacina. Quer dizer, nós apaixonamos-nos por esta profissão, por estas profissões, por este espetáculo, apaixonamos por este entorno, apaixonamos sobretudo e cada vez mais pelos touros e pelos cavalos, felizmente, e depois isso não passa. Passará um dia, quando chegar a nossa hora, mas até lá a gente morre assim. Claro. E diga-me uma coisa, como cronista e conhecedor da história tauromáquica, como é que vê estas linhagens, estas novas linhagens, hoje presentes na corrida de hoje, da linhagem Brito Paz e do Queiroz, ou seja, do Tristão? Como é que vê estes dois jovens, estas duas linhagens em crescimento? Só para ter uma ideia, sabe com certeza, porque prepara as suas coisas. O Joaquim toma a alternativa 62 anos depois do seu avô. 46 depois do seu pai. E 17 depois do seu irmão António Maria. E isto, ele não há de sentir responsabilidade com isto. Claro. Ele vai para dentro de uma arena e pronto, não, eu tenho a minha personalidade, eu faço o toureiro moderno, eu é que sei como é que é. Não, estes rapazes quando vão para cima de um cavalo e quando lá abrem as portas para eles torearem o touro e chegam a uma praça e vêm 5 ou 6 ou 7 ou 10 ou 12 mil pessoas a olhar para eles, como foi ainda agora em Santarém, vão de sentir as responsabilidades. E ele sente-as porque pertence a uma casa, passa-se o mesmo na Casa Teles, pertence a uma casa onde de manhã, à noite, ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, se fala de touros. Claro. Se fala de touros e se fala de faenas e se fala de cavalos, etc. E eles dizem, isto não pode ser um qualquer. Um Brito Paz, eu bem sei que sou o quarto, mas eu também não tenho a culpa. Claro. E então ele tenta fazer realmente o melhor. Por isso as carreiras deles são mais... E nota-se, eu há 2 meses atrás fiz uma entrevista ao Joaquim. Durante uma hora o Joaquim falou connosco e o Joaquim foi de uma humildade. O Edgar estava presente nessa entrevista e o Joaquim foi de uma humildade que me tocou. Sabe no porquê? final porque tive que lhe dizer... Eles sabem tudo o que custa. E eles sabem tudo o que custa, porque vivem no seio de uma família. Acabamos todos a entrevista, quase disse, Joaquim, vamos sair daqui. Ele estava a ver que a entrevista não acabava sem a gente segurar. Agora que eles, uma humildade, que os Teles e que os Britos Pais e que os Caetanos, claro, etc., têm pessoas, portanto, neste momento já no toureiro ativo, que têm responsabilidades acrescidas, e se têm, obviamente, e que têm a obrigação de fazer, de tentar, não é fazer, tentar fazer melhor, isso tem. Claro. Por isso é que o irmão dele, também. Mais me comoveu, e eu falo com tanta gente no mundo que mais me comoveu foi o Joaquim. Eu estava sentado no estúdio e as lágrimas estavam-me a bailar nos olhos e correram mesmo. Portanto, foi um resultado incrível. Amigo António Germeiras, conhece bem a casa Roberto Teles. Como descreve o ambiente familiar e formativo em que cresceu o Tristão? Fugia para a Torrinha. Aquilo a Torrinha era o show da vida na altura. Aquilo também, como Francisco Morgado disse também, antes de andarem a pé no cavalo. Claro. E depois não é só, e depois tem uma coisa que é muito importante que hoje há pouco, que são educados, são miúdos e garotos, não é? Isso deu para ver. Bem formados, com educação, isso conta muito, e cada vez há menos, mas isso conta muito e é muito importante, não é? E depois, pronto, depois há aqueles que seguiram a carreira, desde o show da vida, o Tom, o João, agora os mais novos, não é? Agora está este, o Tristão, está o primo dele, o António, mas é tudo, cada um tem a sua maneira, sim, cada um tem a sua maneira de torear, acho que não se copiam assim muito, mas são todos bons.
São todos bons. Isabel, o Tristão, na altura também cá em entrevista da apresentação das São Joaninas, disse-nos que o apoio da família era fundamental para ele, que não se viria a ser um cavaleiro de alternativa sem o apoio familiar. Lá em casa falam muito sobre isso? É um bocadinho todos os dias, falamos um bocadinho todos os dias sobre a vida dele, é normal, sobre o trabalho, e pronto. Ou seja, lá em casa a conversa diária quase é sobre touros e cavalos, não é? Quer dizer, ele sai de manhã cedo, muito cedo, e chega muito tarde. Chega um bocado a ser, às vezes, um bocado impossível, porque ele trabalha muito, acorda muito cedo e chega muito tarde, e chega um bocado. Não há assim um tempo muito grande para estar à conversa, mas vamos falando e vamos acompanhando. Claro. Sr. Francisco, enquanto observador atento e que distingue, o que é que acha que distingue o Joaquim Brito Paz como cavaleiro em relação aos outros da sua geração? Estávamos a falar há pouco do tempo, do espaço, daquilo que assistiu em Santarém. Diga-me o que é que acha que o distingue dos outros? Eu julgo que o Joaquim é aquilo que nós chamamos um cavaleiro sério. Não quer dizer que os outros não sejam sérios. Estávamos só aqui... eu digo sério por personalidade. Claro. Porque vem de dentro da porta da porta dos cavalos para a arena com uma carga que traz com ele, que o impede de andar de carinha na água, ou olhar para as bancadas e a pedir, vá lá uns aplausinhos, faz favor e tal. Não, ele entende que as coisas têm que ser bem feitas. E para isso é preciso trabalhar e fazer e ter uma série de coisas que correm bem. É preciso o cavalo estar bem, é preciso o touro investir, porque depois, para estes cavaleiros que têm esta personalidade assim mais séria, é difícil que pôr as lides deles a andar de uma maneira que não estão de acordo com aquilo que eles pensam. E neste momento, tanto o Joaquim como o Tristão, acho que são os dois cavaleiros que têm tudo em casa, ou seja, tem os cavalos, tem os montadores, tem os touros. O Tristão não é bem assim. O Tristão não é bem assim. Não é não. O Tristão nem um pouco mais ou menos. No tempo da vida barata é que isso era assim. Pois. Agora não é. E ele mora a 50 km do sítio. Pois, agora não é. Okay. Por isso a irmã Isabel dizia há pouco que sai muito cedo e chega muito tarde. Ele está em casa, pronto, digamos assim, do primo, do Ginja. É lá que ele tem os cavalos, é lá que ele treina, o primo, mas todos os dias tem que se levantar mais cedo, porque são 40 ou 50 km para um lado e depois para o outro. E aquilo é duro para começar, porque a vida está difícil, os cavalos estão caríssimos, sim. Nunca sei. Os treinos, é um disparate de dinheiro qualquer. Sim, antigamente os cavaleiros no nosso tempo toreavam meia dúzia de vacas por ano. Hoje qualquer cavalo tauromáquico toreia 30, 40, 50 vacas. Não há vacas que cheguem para esta gente toda, são caras. O aluguer da vaca, porque nem nós que temos ganadaria, não chega às vacas que lá tem. Tem que se alugar muita vaca, as vacas estão caras. Não é? Quando houve vacas em excesso, não era preciso tantas. Exatamente. A lei da oferta agora e da procura. Agora cá menos aquelas são precisas. Até porque há outra coisa que é importantíssimo referir, que faz uma diferença de algum tempo para cá. É que antes os toureiros rodavam muito em praças desmontáveis, em praças de menor categoria. Exatamente. Portanto, os cavalos estavam mais ou menos postos nessas praças de menor categoria. E mais rodados. Podiam rodar. Hoje os miúdos não têm essas hipóteses. Vão a corridas importantes todos os dias. Todos os dias é um exame. Todos os dias têm que se superar. E começam a época muito verde, ou seja, sem aquela rodagem os cavalos dos muito festivais verdes, que haviam. Primeiro que ponham os cavalos, que até podem vir a ser craques, mas têm que ter 10, 15, 30 corridas toreadas. Custa muito e então reflete-se nestas vacas, que é realmente caro e difícil de arranjá-las. E por falar nisso da vida do campo, a vossa família vive intensamente esta relação de campo e arena. Como é que se educa um toureiro em casa desde pequeno? Neste caso educou vários, mas como é que se educa um toureiro em casa desde pequenino? Primeiro é dizer que o respeito máximo é para com o público. Um respeito máximo para com o público, com o cavalo e com o touro. Eu acho que o respeito e a sua... Eu acho que isso, afinal de contas, vem tudo de uma educação. Eu acho que a educação que se dá e que se partilha em casa, depois tem que se refletir na praça.
acho que vem normalmente, vem naturalmente, não é preciso incentivar os outros a dizer nada. Portanto, vem do dia a dia, das nossas atitudes, das nossas vivências, dos nossos compromissos. E acho que esse estar no dia a dia transmite-se para a praça. Doutor António Rodrigo Paz, como pai e ganadeiro, tem assim em mente alguma origem do Joaquim que o tem emocionado de forma especial, que lhe tem mexido a alma mesmo? Olha, o ano passado, eu acho que o ano passado fez uma temporada bastante boa. Houve 3 ou 4 corridas que eu senti que me realizei, porque o senti realizado a ele. Isso é o mais importante para um pai, saber que tem um filho extremamente exigente e que ele se sentiu realizado. Lembro, por exemplo, da corrida das Caldas da Rainha, da corrida de Évora, da corrida de Salvaterra de Magos. Houve realmente 3 ou 4 atuações que eu acho que fez o toureiro muito perto daquilo que ele ambiciona. E quando assim é, e quando ele sai satisfeito, eu também fico satisfeito. Claro. Sr. António José, o Tristão é neto do mestre David Ribeiro Teles. Sente que este legado é uma responsabilidade ou uma inspiração para ele em praça? Ou seja, acha que ele carrega o peso da família Teles, principalmente do avô? Responsabilidade e inspiração, é as duas coisas. Mas pronto, ele tem arcabouços para aguentar com isso. Tem. Mas o que é que eu lhe diga? Ele anda lá, agora tem que ir para a frente e tem que se... Também e orgulha-se muito, ele falou muito no avô, ele orgulha-se de... Eu acho que naquela casa todos se orgulham do Sr. Davi. Acho que claro. não há ninguém que não pense nele, claro, e que não se orgulhe do Sr. Davi. Tive a honra de o conhecer pessoalmente. Era muito boa pessoa. Adorei os poucos minutos de conversa, adorei. Amigo Francisco, ouvir-me sempre para si. E é sempre as mais difíceis. Meu amigo, tu que tanto acompanhaste tantas famílias taurinas nesse país, o que sentes que torna os Brito Paz uma referência tão respeitada? Desculpa que eu não vi. Tens acompanhado tantas famílias taurinas no nosso país, o que é que sente que te torna os Brito Paz uma referência tão respeitada? Olha, eu tive o privilégio de conhecer muito bem o Sr. Dr. Brito Paz, que era um homem extraordinário. Fui muitas vezes aos antigos Montes Velhos ver touros, e isso era para mim sempre um dia particular, uma jornada onde ele mostrava realmente a amizade que tinha, ele era uma excelente pessoa. E vou contar uma história, e tinha um amigo que andava quase sempre com ele, quase todos os dias, eu não me consigo recordar dele, mas você vai já dizer com o continuar da história quem era, com certeza. Cada vez que ele ia ao campo, ia com ele sempre. E os Montes Velhos têm muitas tranqueiras. Era necessário, aquilo é vedado, tem diversas coisas, e era necessário abrir a porta para passar o carro, para fechar a porta. E então ele dizia, agora não me recordo, Manel, tranqueira. E ele saía e abria a tranqueira, ele passava ao carro, Manel fechava a tranqueira, e ele entrava no carro e continuava. Depois passava um bocado, Manel, tranqueira. Aí à terceira diz-me assim, ó Morgado, este meu amigo é o gajo que abre e fecha melhor tranqueiras no Alentejo. Eu não sei quem era. Eu estou a ver quem era. Era uma pessoa que andava muito com ele, de quem ele gostava muito. E tinha muita graça, tinha muita piada. Toda a gente gostava, dentro do ambiente taurino que havia na altura. E tratava toda a gente por igual. Com essa história dá para perceber. Gostava do Dr. Brito Paz. Era um homem que nunca levantava problemas. Eu fui lá várias vezes escolher corridas para a televisão, porque a ganaderia de Brito Paz, e você sabe... A corrida que mais lidou na corrida de televisão. Exatamente. Era uma ganaderia muito querida, e era muito querida por uma razão simples. É que cada vez que nós lá íamos escolher um curro para a televisão, não havia coisas escondidas, nem havia nada. A gente escolhia o que queria e como queria, e às vezes até tínhamos conselhos. Não, eu se fosse a você não levava esse.
E pronto, e era assim, com esta abertura e com esta simpatia que o Dr. Brito Paes nos tratava, que sempre gostávamos bastante dele. Só temos coisas a dizer bem do Dr. Brito Paes e, aliás, vê-se pela sua descendência, já mais que uma geração, que a coisa valeu a pena ser assim, ter este feitio como ele tinha, porque realmente era um homem particular. Dr. António, e que papel tem que papel têm os irmãos do Joaquim, o António Maria e o Luís, na evolução do equilíbrio familiar em termos de tauromaquia? O António Maria, como sabe, foi com a tauromaquia e faz o seu, faz a sua vida à volta do cavalo. Portanto, é um cavaleiro profissional. É um cavaleiro profissional. Acho que é bom cavaleiro, ou pelo menos está contado como tal, e falam muito sobre cavalos, sobre os problemas dos cavalos, sobre a maneira de resolver os problemas, os conselhos que lhe dão, não sei. O Luís tinha uma intuição especial para torear a cavalo. Toreou a cavalo de amador. Veio numa altura difícil, porque era ele e o irmão, os dois ao mesmo tempo, e os cavalos tinham que se dividir. Lembro perfeitamente uma época que o António Maria fez em Espanha, e o Joaquim toreava em Montemor, e depois tinham que se dividir os cavalos, até as celas. Claro. Levámos 2 celas para a Espanha, portanto, e as coisas eram difíceis, e o Luís é um feitio completamente diferente do Joaquim. O Luís vê tudo fácil, ele põe um ferro bom e acha que teve a melhor atuação do mundo. Portanto, é uma pessoa completamente diferente. Até faz impressão como é que 2 irmãos são tão diferentes. E depois, então optou por ser, como é muito desembaraçado e tem muita noção do touro, optou por ser bandarilheiro. E foi o bandarilheiro do irmão. E bom, porque tem uma grande vantagem, é que conhece tudo muito do touro e muito do cavalo, porque como toreou a cavalo, eu ia lhe dizer, o conhecimento do cavalo facilita, claro. Ele sabe onde é que o cavalo pode com os touros, onde é que não pode com os touros, onde é que tem que cortar, onde é que não tem que cortar, qual é o capotaço que tem que lhe dar, mais por baixo, mais por cima, enfim, e isso é fundamental. E então o Joaquim tem tido um papel, o Luís tem tido um papel importante na carreira, além dos treinos, está todos os dias nos treinos. E isso é fundamental, esse equilíbrio e essa confiança. Dr. Brito Paes, cabe-me a mim sem aquelas más complicadas. Agora vou-lhe fazer uma, que não é difícil, mas vou pedir que o senhor defina o Joaquim uma única palavra, como toureiro e como filho. Quais seriam essas palavras? Como toureiro e como filho. Como toureiro, isso é uma palavra muito complicada. Como toureiro é aquilo que procura ser um cavaleiro honesto e fazer aquilo que sente. Como dizia o Morgado há bocadinho, e tem toda a razão, não se sente pressionado por aquelas coisas de terem que lhe bater palma. Portanto, é de uma honestidade tremenda. E como filho é de uma... Embora muito reservado, é depois de um afetuosismo tremendo. Então é uma pessoa que nos enche o coração. Doutor, o que é que significa para cada um de vós o valor da transmissão entre gerações dentro da tauromaquia? É uma herança ou é uma missão? Como é que encara? Eu acho que não é dentro da tauromaquia. Eu acho que é dentro dos valores que tanta falta fazem à sociedade. É verdade, é verdade. Eu acho que isso é que é fundamental. E a tauromaquia talvez seja o vínculo disso tudo. O vínculo de família, de união de família, de transmissão de valores, e isso acho que é fundamental. Porque se não fosse isso, o touro e o cavalo, eu não sei hoje em dia com o difícil que é levar uma casa agrícola, com as obrigatoriedades que temos, com as margens esmagadas que temos, se continuaríamos com a cutelaria e com a ganaderia. Só uma grande paixão e esta vontade de transmitir esses valores é que nos levam a continuar com tudo isto. É verdade, porque o Joaquim dizia-me da outra vez, e perguntei-lhe também sobre esta herança, e ele dizia assim, não é uma herança, é aquilo que eu sou, é a minha essência, que é isso que está a dizer, foi a maneira, foi a evolução, foi a educação. Eu acho que é fundamental a transmissão de valores que fazem tanta falta à sociedade. Dr. António. E que felizmente na tauromaquia ainda as vivemos. Graças a Deus. Dr. António Brito Paes, fale-nos um pouco da importância do cavalo Nordeste para a história e evolução da vossa comunidade.
O cavalo Nordeste foi fundamental e o meu filho António Maria foi valente, em que eu já explico porque é que foi valente. Portanto, o Nordeste apareceu num treino. Eu tinha querido comprar o cavalo Nordeste numa Golgã e ficámos numa diferença de, não sei, na altura de 2.000 euros, 2.000 e qualquer coisa. E a determinada altura, em casa do nosso amigo Zé Palha, fomos lá fazer um treino e o Nordeste tinha sido experimentado por 2 ou 3 cavaleiros e toreou, e já levava 4 vacas toreadas nesse dia. Assim. E o António Maria montou-se no cavalo e o cavalo teve 2 pormenores que a mim me encheram de esperança. E acabei por comprar o cavalo. Comprei, o cavalo vinha difícil, complicado, e na primeira fase o António Maria não acreditava nele. Eu montei o cavalo 2 ou 3 vezes e achei que o cavalo tinha um potencial enorme. Ele depois começou a montá-lo e um dia eu estava no Brasil, onde dava assessoria a uma cutelaria e ele telefonou-me e disse: "Oh pai, temos o melhor cavalo de Portugal." E eu disse: "Então qual é?" "É o Nordeste." E o Nordeste evoluiu e há bocadinho quando disse que o António Maria não conseguiu ser figura, um dos grandes, porque o António Maria teve atuações fantásticas, uma vez com a confirmação da alternativa, foi com touros da casa aqui do nosso amigo, da mulher do nosso amigo António José Romeira, e teve uma atuação fantástica com o cavalo. E na altura que mais precisava dele, o cavalo teve um aguamento e ficou praticamente inutilizado. Mas antes disso, dizer porque é que ele foi valente, porque na altura o Ventura ofereceu-lhe uma pipa de massa para o cavalo. Certo. Mas um valor fora do normal. E o cavalo era dele. Não era meu, era dele, foi ele que tinha comprado. Ou por eu tinha comprado, depois o pai, se não se importa, eu compro-lhe o cavalo. E eu disse: "Pá, vendo o cavalo?" "O pai não vende. Este cavalo é que vai fazer a nossa cavalaria." E portanto, por isso é que eu disse que ele foi valente. E teve valor, porque visão. E foi realmente um cavalo que tem dado produtos fantásticos. Tem um grupo de éguas que eu acho que são bastante boas e que são um potencial, são um reservatório genético fundamental para o cavalo de toureiro. Fantástico. Dr. António, agora vou-lhe fazer uma pergunta pessoal e curiosidade minha mesmo. Quais são os principais valores que procura preservar na seleção dos seus touros? Eu sou um bocadinho controverso em relação à maior parte dos ganadeiros em Portugal. E eu, por saber um bocadinho dessas histórias, eu tinha esta curiosidade de saber o que... E ainda por cima agora tenho a sorte, o privilégio de ter ao meu lado um dos grandes ganadeiros de Espanha, que é o Álvaro Nunes de Alcobides, quem sou amigo pessoal e praticamente falo com ele todos os dias. Eu acho que vivemos numa época de especialistas. O touro cada vez mais tem que ser um especialista. Esses ganadeiros já fazem, na minha opinião, fazem o touro do futuro. O touro do Álvaro Nunes de Alcobides. Podem ser mais mansos, menos mansos. Agora, a investida do touro é uma investida diferente. Não sei se viram, a corrida do Júlio, agora de Marbella, aqueles touros têm uma investida de sonho, uma investida que eu penso do touro do futuro. Porque vi 2 vezes a corrida. A tauromaquia, o touro, a seleção, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. E o touro de hoje não é o mesmo touro, de há 30 anos, nem 40 anos. Nem de há 15. Eu sei, eu gostava muito de lidar em Portugal, em Espanha, gosto muito do toreio a pé, acho que a exigência do touro do toreio a pé é maior do touro do toreio a cavalo. Daí a minha pergunta, como é que era a seleção? Eu acho que o touro cada vez mais é um especialista e eu seleciono tudo a cavalo, toreados a cavalo, porque sei que 90% dos meus touros vão ser toreados a cavalo. E há aqui algumas curiosidades que eu acho que devem ser ditas. Eu apuro o meu irmão, portanto a nossa ganaderia foi dividida ao meio. Eram 60 vacas na altura, fizemos 2 lotes por idades e por notas e tirámos à sorte. Igual. O meu irmão continua com a tenta dura e crua, o puiazo, a vaca a sangrar até à pesunha, a muleta, não sei o que, não sei mais. O meu irmão apura entre 40% a 50% das vacas. E eu vou lá, à tenta todos os dias, às dele. E apurava exatamente aqueles apuram. E eu que tourei a cavalo não apuro mais que 20%. Agora, qual é a exigência maior?
a exigência maior depende dos parâmetros que nós definamos. Exatamente. Não é? O que é que pretende? O que é que a gente define como parâmetros de seleção? Eu torei as minhas a pé também todas. Depois ali ao segundo, terceiro cavalo passam por uma série ou duas de coisas para ver como colocam a cara, que recorrido têm, que flexibilidade têm. Ele falar no físico, ou seja, toda essa questão. Mas há uma coisa que eu dou primordial importância para o toreio a cavalo que não pode acontecer, que são crenças. Portanto, aquilo que nós agora é moda dizer que o touro se rachou. Antes dizia que tinha crença, agora diz que o touro se rachou. Bem, no toreio a pé, o touro rachar-se tem muito menos importância que no toreio a cavalo. Porque não tenta ter, repare, não tenta dar. Qualquer toureiro mediamente sabedor ou mediamente bem levado sabe-se uma novilha depois de levar 5 ou 6 palhaços, que está, entre aspas, cansada, ou meio cansada, que sabe que a crença é em determinado setor, que a toureia do outro lado, até lhe dar 5 ou 6 tandas que lhe servem para a sua seleção. Claro. Agora, quando é toreada a cavalo, passa sempre pela sua crença. E eu passar pela crença fica lá. Portanto, isso é um dos grandes fatores que eu levo em consideração. Obrigada pela sua franqueza. Amigo, não sei se calhar estou a cometer um erro crasso. Se calhar daqui a 10 anos cometi um erro crassíssimo, selecionei pessimamente. Mas de momento é o que lhe faz sentido. De momento faz-me sentido. E a conversar com o meu amigo Álvaro Nunes Cobilho e tudo isso, e ele sabe inclusivamente, eu já pus 2 ou 3 touros de sua casa e ele disse, ainda outro dia, tu não metes mais touros meus porque tens medo que se rachem alguns. Amigo Francisco, há longos anos tens sido sempre uma voz ativa na defesa da festa. Para ti, que papel pode hoje a comunicação social desempenhar para o futuro da tauromaquia? A comunicação social tem a obrigação de apontar caminhos. Apontar caminhos. Nós não podemos condicionar aquilo que o público pensa, ou a maneira como vê o espetáculo, ou a maneira como hoje quer colaborar num espetáculo que era uma coisa que, por exemplo, nos anos 70 ou nos anos 80 não se via. Eu vejo, por exemplo, um cavaleiro que está a citar o ferro, o touro está colocado e antes de partir o público começa a bater palmas inteira. O cavaleiro, isto não se via, nos anos 80 não se via. E o que é isso? O que é isso? É o público que antigamente era mais espectador passivo, hoje passou a ser espectador ativo. Ou seja, ele paga o seu dinheiro na bilheteira, traz o seu bilhete, mas quer participar no espetáculo. E por isso tem todo o direito de participar no espetáculo. Daí haver um comportamento diferente no público. Mas às vezes há coisas que realmente não estão bem, não são. Porque esta é uma festa é uma festa rígida, porque tem os seus cânones, tem a sua maneira. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uma coisa, por exemplo, que a maior parte das pessoas, mesmo às vezes até aqueles que se proclamam aficionados, não sabem. Num brinde de um toureiro, a entrega da montera, depois de se fazer um brinde, é diferente do homem para a mulher. Exato. Não sabia. Há certos toureiros que não sabem, inclusive, né? Eu já ficar a saber. Eu vi outro dia numa transmissão. O toureiro, quando entrega a montera à mulher, entrega de boca para cima. Assim. E de frente. Quando é para um homem, pode virar as costas, atirá-lo por trás, ou pode fazer assim, à vontade. Isto é um rito. Isto quer dizer, é uma simples coisa, está bem. Pronto, mas é assim. Mas é assim. É assim. Por exemplo, reparam que quando vão uma série de bandeirantes e matadores para entrar num borradeiro, não entra tudo ao molho e fé em Deus. Não entra, mas porquê? Porque é assim. Primeiro entra um matador de touros e dentro dos matadores de touros o mais velho, depois o outro, depois o outro. E com os bandeirantes é a mesma coisa. Entram por antiguidade. Acontece o mesmo com os cavaleiros. Igual. E até a maneira como se colocam nas cortesias. Este senhor doutor que está aqui ao meu lado é do tempo em que os cavaleiros chegavam ao pátio dos cavalos
e ficavam todos a pé até chegar o cavaleiro mais velho. Quando chegava o cavaleiro mais velho, cumprimentavam-os a pé. E depois é que iam aquecer os cavalos. E hoje não é assim. Hoje chegam, cada um monta-se no seu, passado um bocado chega o outro, estás bom e tal, as coisas mudaram, as coisas alteraram-se. Nós o que é que vamos fazer? Uma guerra com isto? Não. Pronto, mas temos que ter a oportunidade Por de isso dizer, é que existem alguns poucos para as pessoas que fazem ainda a diferença. Que saibam, para as pessoas que saibam. Quanto mais não seja para ficarem a saber que a liturgia da tauromaquia é assim. Francisco, diga-me uma coisa, ao longo da sua carreira há alguma figura da tauromaquia que o tenha marcado de forma especial? Ao longo de toda a sua carreira, quem é que o marcou de uma forma especial? Quando morreu o José Mário Manzanares foi um dia de luta em casa. É um toureiro fora de série. Em relação a portugueses, houve bastantes, felizmente. Porque houve um que me marcou muito, gostei muito dele. Foi o Zé João Zoio, adorava o Zé João. E desapareceu muito rapidamente. Teve uma carreira peculiar, todo ele era uma pessoa especial. Foi um grande toureiro. Um amigo do seu amigo, eu agora gostava, para elogiar o Zé João Zoio, gostava de aqui rapidamente dizer o que se passou comigo. Eu tourei um festival em Almeirim, na véspera da minha alternativa, 8 dias antes, e o Zoio, e as coisas não correram bem. Cavalos novos, tinham morrido 2 cavalos, e quando venho para mudar de cavalo, o Zoio tinha o sabique, eu mal conhecia o Zoio, e o Zoio tinha o sabique com os tribos à minha medida para eu torear no sabique, que era o cavalo de estrela dele. Mas não contente com isso, acabou a corrida e disse, papá, os teus cavalos vão daqui para aqui. Eu tratava-o por você, porque naquela altura havia um diferencial de idade de 5 ou 6 anos, e por uma questão de educação. Ó Zé João, mas estou aqui, não, tu mandas os cavalos para lá, mandas lá para 4 ou 5 vacas, toureias as vacas no sabique, e no Samurai e no Mustang, e toureias em Lisboa com esses cavalos. E eu tomei a alternativa com os cavalos dele. Foi fantástico, era realmente um senhor impressionante. Quando foram as grandes cheias em Lisboa, a água veio para aí abaixo, entrou na cordelaria de Zé Mestre Batista e matou-lhe os cavalos todos. Ficou sem cavalos, Zé Mestre Batista. Nada, borrou tudo. No espaço de uma semana, o Zé Mestre Batista tinha 20 cavalos em casa para torear. Outros tempos. As coisas hoje são completamente Outros diferentes. Tempos. Mas voltamos àquilo que é a liturgia da tauromaquia. Os cavalos aqui, os cavalos são para tu toreares quando quiseres. Quando não precisares dele, manda lá por a casa. Devolva. Os cavalos não são teus. Os cavalos foi de quem lá foi. Claro. Serve deles, usa, gasta, faz o que quiseres. Quando não precisares dele, manda lá para casa. Em que medida, já agora, Sr. Francisco, em que medida a ligação luso-espanhola ajuda a manter viva esta identidade ibérica do toureio? Como é que vê essa perspectiva? Nós estamos num momento crucial. Estamos num momento crucial no que diz respeito ao toureio a cavalo. Ou nós ganhamos juízo na cabeça, ou aqueles senhores do lado lá da fronteira passam-nos a perna e se calhar não já no meu tempo, mas começam a torear melhor do que se toreia cá em Portugal. É preciso ter cuidado com essas coisas. Daí essas libertinagens das novas coisas, terem cuidado. O nosso toreio, o toreio à portuguesa, tem normas tem linhas vermelhas que nós não podemos ultrapassar. Aquela coisa de andar com os cavalos a ladear, mas o touro anda a 4 metros da garupa do cavalo e ele vai com o cavalo de lado e coisa. Eu agora aqui tenho que defender um bocadinho os cavaleiros portugueses. Não há dúvida que em termos de espetáculo os espanhóis montam um espetáculo, mas agora também há aqui 2 coisas ou 3 que temos de ter em consideração que eles não têm. Primeiro, eles toreiam, a maior parte toreiam o mono em casta, ou seja, toreiam os touros de morugo, muito previsíveis, com um galope muito templado. Em segundo lugar, metem-lhe um rojão a 2 rojões, o que facilita muito o toreio. E em terceiro lugar, há uma coisa importante também que é o tamanho das nossas praças e a diversidade de encastes que se toreia. E isso vem muito contra o cavalo, ou seja, o cavalo precisa de muita oficina, os touros são muito imprevisíveis. Hoje, repare que hoje toreia
uma corrida tanto depressa toreia uma corrida passanha, de encaixe de morubo, mas com mais picante, como toreia uma corrida de São Turcato, que é violenta e dura. Tanto depressa toreia na Praça da Nazaré, que tem 28 metros de diâmetro, como toreia na Praça de Santarém, que tem 36. Não, tem 50. Que tem 50. Eu ia dizer, portanto, eu acho que até é mais. Isto vem muito contra os toureiros portugueses. Eu acho que os toureiros portugueses têm um mérito brutal a fazerem o que fazem os toureiros hoje. Não há dúvida que eles montam um espetáculo brutal, mas há condicionantes muito graves para os portugueses em relação aos espanhóis. Doutor António Victor, como é que a atividade da herdade da Ameijoafa pode ajudar a aproximar o público da realidade do Touro Bravo? Eu percebi que passaram os carros e eu não percebi. Portanto, como é que a atividade da herdade da Ameijoafa pode ajudar a aproximar o público da realidade do Touro Bravo? Enfim, eu ainda tentei montar um esquema de visitas oficial, com um almoço. Temos uma limitação brutal no Alentejo, penso que em Portugal, e particularmente no Alentejo, que é a falta de pessoal. Falta de pessoal a todos os níveis, pessoal para tratar do gado, para lidar com o gado, e depois para casa, quer dizer, tudo isso obriga a um almoço, a uma quantidade de coisas que é difícil. Portanto, eu optei por não fazer esse tipo de turismo, digamos, um turismo ganadeiro e equestre, porque isso ia sobrecarregar a minha família, sobretudo a minha mulher. E então, mas de qualquer maneira, todos os grupos de aficionados que queiram visitar a Ameijoafa, as portas estão, não é abertas, é escancaradas. Obrigada. Eu tenho a dizer que estamos a chegar ao fim da nossa conversa e tenho os microfones estão abertos antes do nosso fecho do programa, os microfones estão abertos no Rádio Clube de Angra para fazerem aqui uma pequena antevisão para a corrida de hoje. Ou seja, cada um tem umas breves palavras a dizer o que esperam da corrida de hoje. Isabel, o que é que acha, o que é que espera que hoje aconteça na Monumental de Angra do Heroísmo? Eu, claro que corra tudo bem para todos e espero que seja, que os espectadores de cá gostem e pronto, no fundo corra tudo bem a todos, que é o que se quer e que todos bordem o toreio à sua forma e consigam chegar e há de ser, se Deus quiser. A mesma coisa. Sobretudo corra bem para todos e que as pessoas se divirtam e que gostem de ver e que estejam bem na praça. Cheia, ou seja... Não sei se está cheia, mas está linda. Mas está linda. Está linda, impressionante. Mas e corra bem para todos, que é o que é preciso. Sr. Doutor. Olha, eu espero que seja uma tarde de êxito para todos os toureiros. Temos aqui uma coisa que para nós que é importante, é que temos já há confiança nos touros da ilha, quer dizer, os touros da ilha transmitem, as ganaderias evoluíram de sobremaneira na terceira e isso dá-nos também uma certa confiança e traz-nos, de certa maneira, uma certa esperança que os toureiros triunfem, que o público se divirta e que os toureiros, como diziam à sua maneira, triunfem e que seja uma grande tarde de touros. E que para o ano repitam os toureiros, que seria bom sinal. Muito bom. Sr. Francisco, eu sendo uma mera aficionada e uma amadora nestas coisas da comunicação, vou estar consigo logo na corrida. Eu tenho o maior prazer. Vou estar na trincheira a ajudá-lo nesta transmissão em direto para o Rádio Clube de Angra. Desde já agradeço a confiança e diga-me o que é que espera para logo então nesta corrida. Olha, espero variedade. Espero desde logo variedade porque as duas ganaderias que estão anunciadas para hoje, para o cartel desta tarde, prometem precisamente isso. Tanto os touros do José Albino Fernandes como os do João Gaspar têm características diferentes, podem permitir lides diferentes aos cavaleiros em praça. No que diz respeito aos três cavaleiros, o João é uma espécie de mágico, porque um dia traz uma cartola de onde de vez em quando tira umas coisas que eu fico admiradíssimo como é que ele consegue. Um trabalho muito árduo que fazem na Quinta de Marinha durante o ano. Aquele João ele tem um temperamento parecido com os seus alternantes. São três jovens, têm realmente, qualquer deles tem triunfos para jogar esta tarde. A praça
tem importância, porque esta feira da Ilha Terceira é uma feira com muita importância dentro do panorama taurino nacional. Cada vez mais, acho. Cada vez mais, porque hoje todos os toureiros querem vitoriar à Terceira e isso demonstra bem que tem importância, porque senão não queriam vir. E, portanto, tem todos os atrativos para que o público componha as bancadas, para que tenha... Eu não me conformo que nas Sanjoaninas não tenha pelo menos 3/4 de praça. Mas isso está garantido. Isto já. Já está garantido porque faltam pouquíssimos bilhetes para me conformo com menos. Estando a praça cheia, é melhor para os cavaleiros também, claro. Porque toda a gente gosta de torear para uma praça cheia e que Deus reparte a sorte. E assim chegamos, uma vez mais, ao final do programa Tauromaquia Viva. Resta-nos a nós agradecer profundamente ao Dr. António Raul de Paz, ao nosso querido e meu amigo pessoal Francisco Morgado, nosso amigo Romeiras, à nossa Isabel, por essa conversa tão rica e tão cheia de alma e de conhecimento. Foi um privilégio, uma honra enorme escutá-los. Para todos os nossos ouvintes espectadores, convido-vos a ouvir e a ver o programa e irem aos touros essa tarde. Vamos acabar a ajudar a encher a praça da Ilha Terceira. Um grande abraço para a diáspora, para os nossos imigrantes, os nossos aficionados espalhados pelo mundo, onde tem uma grande, rica tradição, especialmente na Califórnia, nos Estados Unidos. Um grande olé para todos vós. Até breve e viva a tauromaquia. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.